Olá, boa noite. A população de Belo Horizonte levou um banho de água fria hoje ao saber que a construção de uma unidade de pronto atendimento não vai sair do papel, pelo menos por enquanto. O prefeito Alexandre Calil havia anunciado no início do mês passado que a tal UPA ficaria pronta em 60 dias, mas não foi dessa vez. Calil reclamou hoje de uma quantia que não teria sido repassada pela União ao município. O montante, mais de 200 milhões de reais, seria usado para investimentos em saúde. Alexandre Calil falou da análise feita durante os 30 primeiros dias que está à frente da Prefeitura da capital e ponderou que a crise na saúde em BH acompanha o que acontece em todo o Brasil. Porém, a promessa foi de reverter esse quadro. Nós temos também os grandes devedores, os hospitais particulares. Vamos transformar essa dívida em atendimento de exames. Calil disse ainda que parte do sucateamento da saúde no município se deve à dívida de 200 milhões de reais de repasse da União, que desde o ano passado não ocorreu. Além de uma dívida que já está certa e consolidada, nós precisamos de um reajuste imediato para a saúde pública de Belo Horizonte. Quanto a uma nova UPA, que foi anunciada em janeiro, durante a posse do secretariado, uma notícia nada animadora. Em aproximadamente 60 dias deveremos começar e inaugurar uma UPA que não está nem começada, tá? Não foi nem iniciada. Nós vamos começar e entregar aí, em 30 dias uma UPA a mais para a cidade de Belo Horizonte. Essa UPA que seria instalada em 60 dias, obviamente não será mais. A área física que a gente tinha para ela não é uma área física que se adequa à perfeita instalação de uma UPA. E para instalar uma UPA meia boca, não vale a pena. Então a opção foi por aguardar, ter um projeto arquitetônico que fosse adequado para o funcionamento de uma UPA. A Prefeitura também anunciou 1 bilhão e 65 milhões de reais em investimentos em obras até 2020. De acordo com o secretário de Obras, para este ano serão gastos 660 milhões de reais. As diretrizes do prefeito foram dirigidas a vilas e favelas, saneamento, manutenção da cidade, intervenções em áreas de risco. São 123 empreendimentos. Desses 123 empreendimentos, 74 são em vilas e favelas. Tem obras de urbanização, em que vai se permitir, então, fazer drenagem, saneamento, onde vai ser necessário o reassentamento de famílias. Deve ficar pronto em 20 dias o resultado do exame que vai apontar o que causou a morte de um macaco em Varginha, no sul do estado. O animal foi encontrado no dia 5 de fevereiro em um bairro da cidade. A hipótese é de que o primata pode ter sido vítima de febre amarela. Essa hipótese não está descartada. Em Poços de Caldas, na mesma região, a prefeitura vai intensificar a vacinação depois que foi confirmada a morte de um macaco causada pela doença. Em nota, a secretaria informou que a análise do macaco morto feita pela Fiocruz teve resultado positivo para a febre amarela. A informação foi repassada pela Superintendência Regional de Saúde da cidade de Pouso Alegre. A Prefeitura de Poços esclareceu que está tomando todas as medidas contra a doença, seguindo para isso os critérios do Ministério da Saúde. Os postos de vacinação na cidade vão ser abertos nos dias 11 e 12 de fevereiro, no próximo fim de semana, para o mutirão. Segundo a Prefeitura, os estoques de vacina são suficientes para atender a demanda da cidade e os servidores vão ser convocados para atender a população. A Secretaria Municipal de Saúde ainda esclareceu que não há nenhum registro de caso suspeito de febre amarela em humanos no município. Em Minas, já foram registradas 161 mortes suspeitas por causa da doença. Dessas, 68 foram confirmadas. O inquérito que investigava a denúncia feita por uma passageira de um suposto estupro praticado por um motorista da empresa Uber foi encerrado e entregue à justiça. O homem não foi indiciado.
A suspeita é de que o caso tenha ocorrido no bairro Castelo, na Pampulha, em Belo Horizonte. A Polícia Civil não encontrou indícios suficientes para confirmar que o ato tenha acontecido mediante violência ou grave ameaça. A passageira havia procurado a polícia no dia 29 de janeiro. Segundo a mulher, de 24 anos, o suposto crime teria sido cometido na madrugada do dia anterior. Agora, cabe ao promotor de justiça decidir a finalização do caso. Quase meia tonelada de maconha foi apreendida em Igarapé, na região metropolitana de BH. Segundo a polícia, a droga seria distribuída para várias cidades durante o carnaval. Os entorpecentes estavam embalados e escondidos num quarto trancado de uma casa vazia no residencial Ouro Velho, local afastado de Igarapé. Segundo a polícia, além destes 2 tonéis cheios de tabletes de maconha, outros 3 vazios foram encontrados no local. Uma suspeita de que pelo menos mais 500 quilos já deveriam ter sido vendidos. Cada quilo da droga custaria cerca de R$1.000. A origem suspeitamos que seja no Mato Grosso do Sul, pela embalagem e pelas características da droga. A distribuição seria a cidade de Betim, Itaúna e as outras da região ali. É um traficante considerado forte, né? Porque ele não vende no varejo, ele vende para outros traficantes de outras cidades. Ainda segundo o delegado, a casa estava alugada há 4 meses por um homem que já foi identificado e tem passagens pela polícia, mas não foi localizado. Fundos falsos nestes 2 carros que seriam do suspeito também continham tabletes de maconha. Pelo menos outras 2 pessoas devem estar envolvidas. A gente trabalha com a hipótese de mais envolvidos, um já identificado, esperamos agora nos próximos dias identificar os outros e nessa segunda etapa da investigação fazer a prisão de todos. Foi apresentado em Juiz de Fora o rapaz suspeito de tráfico de drogas sintéticas que recebia o material pelos Correios. Segundo a polícia, foi a maior apreensão desse tipo na cidade. A droga foi avaliada em R$1.300.000. Ela chegava à cidade por Sedex via Correios, vinda de Porto Velho, capital de Rondônia. Há 2 meses, a Polícia Civil monitorava Bruno Henrique Desidério. O rapaz de 22 anos era auxiliar de Xerox em uma faculdade. Ele guardava a droga sintética na casa dele, na Avenida dos Andradas. Os policiais encontraram LSD, êxtase e MD escondidos no meio de roupas e num fundo falso debaixo do colchão. Fundo falso aqui. Show. Beleza? Êxtase, MD. A Polícia Civil acredita que o rapaz seja o maior traficante de droga sintética de Juiz de Fora. A maioria das vendas era feita pelas redes sociais e atendia a usuários de toda a cidade. Foram apreendidos 22.100 pontos de LSD, 3.500 comprimidos de êxtase e 1,6 kg de MD. Fizemos a maior apreensão de drogas sintéticas na história de Juiz de Fora, somando as 2 apreensões da semana passada e essa, um prejuízo ao tráfico de drogas na cidade de Juiz de Fora de aproximadamente R$3 milhões. As investigações continuam para identificar a pessoa que enviava a droga para a cidade. Pacientes que fazem hemodiálise denunciam a falta de medicamentos na farmácia de Minas, em Belo Horizonte. Um deles é encontrado apenas na unidade do governo. Os outros até podem ser comprados na rede privada, mas o preço é alto, o que deixa ainda mais inviável o acesso aos remédios essenciais durante o tratamento. Elisângela tem problemas renais há 11 anos, faz hemodiálise regularmente e precisa de muitos medicamentos. Porém, aqui na farmácia do estado, há 3 meses, ela não encontra o sacarato de ferro, remédio que ajuda a dona de casa a não entrar num quadro de anemia. Ela tem contado com doações de outros pacientes para não passar mal. Além da gente passar 3 vezes na semana, numa máquina de hemodiálise, 4 horas, e você ainda ficar sem a medicação, vai nos prejudicar mais ainda. A Marcele, que faz hemodiálise há 13 anos, foi vítima desse descaso. Por causa da falta de um medicamento, ela ficou com a tireoide alterada e teve que fazer uma cirurgia. Porque o PTH subiu. O PTH da gente vai ficar na faixa de 300 e o meu foi para 2.000. Por isso você teve que ir para você? Por isso que eu tive que fazer a cirurgia. A Guimar faz parte da Associação dos Pacientes, Doadores e Transplantados de Órgãos e Tecidos de Minas Gerais. Segundo ele, existem 3.000 pessoas na capital que fazem hemodiálise. 2.000 delas precisam diretamente dos medicamentos principais,
como etropoetina, que custa R$ 220 a caixa na rede privada, sacarato de ferro, R$ 80 a caixa, e calcitriol, que não é vendido em farmácias. É um direito nosso, é um direito que a gente precisa, e tem paciente morrendo por conta da falta de medicação. Esta médica nefrologista diz que sem os remédios, os pacientes sofrem muito e podem ter a saúde afetada. Com a falta deles, os pacientes vão ficar anêmicos, fracos, não conseguir realizar as atividades. Aumenta ainda a necessidade de hemotransfusão. A gente sabe a falta que é de doador no Hemominas, né? Segundo, é uma terapia que cada bolsa de sangue que você recebe, você gera anticorpos e torna mais difícil para receber a segunda. Então, assim, e hemotransfusão é um procedimento de risco. A Secretaria de Saúde, de Estado de Saúde, informou que o medicamento eritropoetina 2000UI e 4000UI é fornecido pelo Ministério da Saúde, que está em atraso com a entrega e que ainda não há marcação de reagendamento. Já a versão do remédio em 3000UI é de responsabilidade do Estado e que está em falta por causa do aumento de consumo para substituir as outras unidades não estão sendo entregues pelo governo, as outras unidades que não estão sendo entregues pelo governo federal. A secretaria disse que tenta regularizar a situação. Já o sacarato de ferro não está sendo encontrado por causa do atraso do fornecedor. Quanto ao calcitriol 0,25, não há problemas na aquisição do medicamento. Os bandidos têm feito de tudo para assaltar comerciantes de Lagoa da Prata, no centro-oeste do estado. Até mesmo se disfarçam de policiais para enganar as vítimas. A última foi o dono de uma relojoaria na principal avenida da cidade. Veja estes dois homens vestidos com camisas da Polícia Civil. Eles são bandidos, prestes a cometer um crime. A dupla chega à relojoaria e procura pelo dono. Leonardo conta que eles se identificaram como investigadores, trabalhando em um caso de roubo. Eles chegaram falando que estava com um produto de furto, que estava com uma pessoa presa, apreendida dentro da viatura, que era uma viatura paisana, e me perguntaram se eu poderia reconhecer essa pessoa, que essa pessoa já teria vindo aqui na loja para mostrar o produto. E até então eu não desconfiei de nada. Enquanto a dupla conversa com Leonardo, algumas clientes desconfiam da ação e saem. Um dos bandidos vai atrás delas, que são obrigadas a voltar para o local. Leonardo é levado para fora, supostamente para ir até a viatura reconhecer um bandido. É quando um dos criminosos anuncia o assalto. Ele já me abordou, me colocou contra a parede, o outro veio com a arma. No que ele acionou a arma e pôs perto de mim, ele me levou para dentro da loja. O sistema de segurança da relojoaria dispara. Assustada, a dupla foge. Um terceiro assaltante esperava em um carro, estacionado bem em frente. Os criminosos fugiram em alta velocidade e o dono da relojoaria chamou a polícia. A PM fechou as principais saídas de Lagoa da Prata, mas não conseguiu localizar a quadrilha. Dessa vez, os ladrões não levaram nada, mas só no ano passado foram 3 assaltos aqui e um baita prejuízo. Está chegando um ponto que eu não sei onde não vai parar não, porque eles estão fazendo de tudo para pegar a gente assim, sem a gente nem imaginar, nem esboçar uma reação. A ousadia dos criminosos surpreendeu até a Polícia Civil. Por ser uma cidade pequena, o próprio proprietário da loja identificou como não sendo policiais civis de Lagoa da Prata. E eles também correram o risco de serem identificados por até policiais militares que passassem no local. Está presa a quadrilha apontada pela polícia como a responsável por assaltos a várias residências na região norte de Belo Horizonte. O prejuízo sofrido pelas vítimas pode ter chegado a mais de R$1 milhão. Os 5 homens são apontados pela polícia como integrantes de uma quadrilha perigosa, que tinha participação ainda de pelo menos 5 adolescentes já identificados. Eles chegavam e abordavam as vítimas na entrada ou na saída de suas residências, faziam os moradores reféns. Sempre com a presença de arma de fogo e de simulacros também de arma de fogo. De acordo com os investigadores, todo o material aqui dentro geraria um prejuízo, juntamente com os veículos roubados, de cerca de R$1 milhão. Olha, joias, perfumes, o material era oferecido nas redes sociais, onde era vendido.
Os suspeitos aparecem em fotos de pura ostentação nas redes sociais. De acordo com a polícia, eles usam objetos roubados das vítimas. Igor Quaresma, de 19 anos, acabou revelando a participação e tentou justificar. Tinha gente para pagar aí, né, senhor? Se nós matávamos eu e minha família aí. Os veículos roubados eram abandonados em ruas com pouco movimento na região de Venda Nova. Lá eles permaneciam, de acordo com as investigações, até que os criminosos conseguissem comprador para os carros de luxo, ou então que as placas fossem trocadas por outras frias. E um deles sempre era usado no próximo roubo. Os menores, né, sempre assim, a questão dos menores confessam o delito e os maiores começam a negar, mas não tem como. As vítimas reconheceram e o nosso trabalho investigativo também não tem como eles negarem essa participação. Mais de 20 radares de velocidade em Contagem devem ficar desligados, pelo menos nos próximos 2 meses. O motivo é o fim do contrato com a empresa responsável pelos equipamentos. A Prefeitura trabalha para realizar um contrato emergencial para permitir a volta da fiscalização e a troca dos aparelhos por outros mais modernos. A velocidade está sendo controlada pela consciência dos motoristas. Radares fixos, semáforos com registro de avanço e lombadas eletrônicas estão suspensos temporariamente. Em alguns pontos da Avenida Babita Camargos, os equipamentos foram retirados para substituição. Na João César de Oliveira, uma das principais do bairro Eldorado, os equipamentos estão desligados. Não sou a favor de desativar, não. Os radares precisam continuar porque muita gente ainda abusa da velocidade no trânsito. É que o contrato com a empresa responsável pelos 25 radares foi encerrado. Eu acho péssimo, né? Tá tendo até mais acidente. Ontem mesmo eu já bati o carro. Seria bom que retornasse. Alguns motoristas aproveitam para questionar a eficácia dos radares. A gente está precisando tirar um pouco de radar. Tem muitos radares nas ruas, em locais que não tem necessidade. A Transcom diz que já foi feito um contrato emergencial e que os equipamentos estão sendo substituídos por outros mais modernos. Este especialista explica como funciona o processo de contratação e diz que são no mínimo 2 meses para regularizar tudo. Que a Prefeitura tem o radar, ela aluga o equipamento. O aluguel do equipamento, de um modo geral, ele representa um número X de multas por dia. O que passar daquilo vai para os cofres da Prefeitura. Em média, 12, 15 multas por dia. Sem dúvida nenhuma, há por trás disso aí uma indústria da multa velada, né? Velada e ao mesmo tempo explícita. José Aparecido diz ainda que é preciso aproveitar esse momento de transição para repensar o modelo de fiscalização eletrônica, levando em conta a velocidade adequada e locais que realmente precisam dos radares e lombadas. Tem vias que não tem trânsito de pedestre e que poderia ter uma velocidade um pouco maior para dar fluidez ao trânsito. E nós não estamos falando de velocidade alta, nós estamos falando de velocidade de 70 km, na onde por exemplo, via expressa, onde são avenidas largas e sem trânsito de pedestre, poderia ser 70, sem prejuízo para a segurança da população e nem do motorista. O Jornal da Alterosa volta já, não saia daí. Exclusivo. O comerciante Luiz Felipe Neder, que está preso desde dezembro por agredir uma vigilante em um clube em Três Corações, no sul do estado, vai ser solto amanhã. O habeas corpus foi concebido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Apesar de liberado, ele vai continuar respondendo pelos crimes de lesão corporal e a Lei Maria da Penha contra a esposa, que é a delegada de mulheres no município. Todos os detalhes você acompanha amanhã no Alterosa Alerta. Ficou para a semana que vem a decisão para a retirada das capivaras da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, alguns ajustes são necessários para a exterminação do carrapato estrela. A retirada dos animais deverá começar logo após a assinatura do TAC, prevista para a próxima segunda-feira. Segundo o secretário, todas as 85 capivaras serão levadas para o terreno preparado para elas na orla da Lagoa da Pampulha e esterilizadas. Juntamente a este processo, que deverá durar até 6 meses, a Prefeitura garante que haverá o combate ao carrapato estrela, transmissor da febre maculosa. Ainda de acordo com o secretário, há R$500 mil disponíveis para o manejo e a esterilização das capivaras
provenientes de medidas compensatórias pagas por empresas privadas à Secretaria de Meio Ambiente. Já os recursos para o extermínio dos carrapatos estariam garantidos pela Secretaria Municipal de Saúde. Seria irreal de nossa parte apenas retirar as capivaras, seria rasgar os R$500 mil. Nós temos que acabar com o carrapato, sob pena dele ir para outros hospedeiros. É bom dizer que as capivaras já fazem parte da paisagem da Pampulha, então elas não serão molestadas. Nós faremos piquetes, elas serão, como se diz na gíria, cevadas, nós colocaremos alimentos, elas chegarão até esses piquetes, até a finalização do cercado. Depois da finalização desse cercado, elas serão vasectomizadas. Num período até 6 meses, elas voltarão para o habitat natural. A discussão foi retomada em setembro, quando Thales Martins Cruz, de 10 anos, morreu por febre maculosa após passeio no Parque Ecológico. Um mês depois, a Justiça determinou a retirada imediata das capivaras sob risco de multa, valor que, segundo o secretário, não será cobrado com a assinatura do TAC. Agora, a Prefeitura estuda formas de controle dos outros hospedeiros do carrapato. Tratando dessa forma as capivaras, nós estamos abrindo um leque para, quem sabe, tratamento de outros roedores, dos cavalos, dos gatos, dos animais em geral que habitam a orla e que podem trazer algum mal à sociedade. Boa noite e até amanhã.